E eu quero convidar a igreja para juntos nós lermos na primeira epístola do apóstolo João. Quero ler com a amada igreja a partir do versículo 15 em diante. Palavra de Deus que nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, esta é a palavra que veio ao nosso coração enquanto pedíamos uma palavra para trazer à Igreja do Senhor Jesus. Veio à nossa mente esta palavra que quero nesta noite compartilhar à igreja e meditar nela. Palavra de Deus, a exortação do apóstolo João, não é isso que é o autor do Evangelho, o quarto Evangelho, autor da carta escrita, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e também escreveu as epístolas que levam, além do Evangelho, o seu nome. E aqui o apóstolo João, que muitas vezes é cognominado o apóstolo do amor, ele exorta a nós, a igreja, como naqueles dias, a que vivamos uma vida que agrade ao Senhor e nos exorta a fazer a vontade de Deus, porque Ele diz que aqueles que fazem a vontade de Deus viverá ou permanecerá para sempre. E nos adverte sobre o cuidado que devemos ter de não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós vivemos aqui neste mundo e o Senhor Jesus mesmo disse, Pai, quando orava pela igreja, ele disse, não peço que os tire do mundo, mas ele disse, mas peço que os livre do mal. O próprio Jesus viu que o mundo é um ambiente hostil para o seu povo, para a igreja. Não é um ambiente agradável. E ele exorta aqui que o Pai guardasse a igreja, não tirasse do mundo. É claro, nós temos que viver aqui neste mundo, mas quando lemos as Escrituras, ela está permeada de exortações sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida aqui neste mundo. Jesus, quando ele se dirigiu aos apóstolos, ele disse, eu vos envio como ovelhas para onde? Para o meio dos lobos, não é? E ele nos exortou, a que tivesse o devido cuidado. E aqui o apóstolo, ele exorta a nós, exorta a igreja e diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A palavra, a expressão mundo nas Escrituras, ela é aplicada com vários sentidos. E às vezes é necessário que estudemos um pouquinho sobre isso na introdução, para compreender melhor aquilo que o apóstolo
está pedindo, não é isso? Que tenhamos o devido cuidado, está nos exortando a que tenhamos o cuidado em viver aqui neste mundo. Primeiro, nós encontramos a palavra mundo sendo utilizada como para se referir ao mundo físico, ao planeta, aos astros, ao universo criado por Deus. E o termo usado no grego para esta palavra é geé. Nós encontramos ela inicialmente no livro do Gênesis, onde é mencionada a forma como Deus criou o universo, e a Bíblia diz que Deus achou muito bom depois de haver sido criado. Então, o que o apóstolo está exortando, advertindo, não é sobre este mundo, o geé. A natureza, ela enaltece ao Criador, ela proclama, ela revela o Criador, como está escrito em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 19 e 20, onde o apóstolo São Paulo diz que os homens se tornam inexcusáveis, porque Deus se revela a eles através da natureza. Davi, um grande compositor, escrevendo a respeito da natureza, da fauna, da flora, ao contemplar a natureza, ele adorou a Deus, ele exaltou ao Criador quando ele contemplava o mundo que havia sido criado por Deus. E é claro que o apóstolo não está se referindo a este mundo. Vemos o termo mundo também significando a humanidade, o mundo habitável, os seres humanos que habitam sobre a terra. E no original é usado a palavra oikomene, e nós encontramos esta expressão no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e o versículo 1, encontramos a palavra mundo referindo-se aos habitantes da terra, os moradores de um determinado lugar. Lucas capítulo 2 e versículo 1 diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Nós encontramos esta mesma expressão, eu não vou ler para ganhar tempo, em Hebreus capítulo 1 e o versículo 6. Este é o mundo, a terra habitada. É claro que o apóstolo não estava se referindo a este mundo, porque a Bíblia revela que Deus amou este mundo. Aquele texto tão conhecido pela igreja, em João capítulo 3 e versículo 16, onde o mesmo autor dessa epístola diz: Deus amou o mundo. É claro que ele não está se referindo a este mundo que ele amou e que Cristo veio a ele para salvá-lo. Amém, meus irmãos? Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 15, nós encontramos o apóstolo escrevendo a Timóteo dizendo: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é claro que o apóstolo não estava se referindo, não é isso, a este mundo. A Bíblia nos mostra em Marcos 16 e 15, onde o Senhor exorta os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, de forma que nós encontramos a expressão mundo sendo usada no sentido físico ao planeta Terra, encontramos também sendo usada como os habitantes da Terra, mas ainda encontramos a expressão mundo sendo usada como significado do cosmos, do universo, a ordem, disposição regular,
como ornamento e decoração do universo, é usado o termo grego cosmos, que significa adorno, não é isso? E faz menção ao universo material que um dia, disse o apóstolo São Pedro, será desfeito pelo fogo. Está escrito na segunda carta do apóstolo São Pedro, esta expressão, no capítulo 3 e o versículo 6. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3 e o versículo 6, onde nós lemos o seguinte: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. De forma que a expressão mundo, ela é usada com estes significados, como já falei, primeiro, significando o mundo físico, segundo, a humanidade que habita sobre a terra, e o cosmos, não é isso, como adorno criado por Deus no universo material. Mas o que o apóstolo faz menção aqui como mundo, significa o sistema espiritual que impera sobre a humanidade. Ele está se referindo ao espírito da época que nós estamos vivendo. E para usar esta palavra, ele usa um termo grego, aion, que significa um período de tempo considerável, um estado de coisas que marque um tempo. E nós vemos de que ele está se referindo a o mundo, a tendência que este mundo espiritual, a natureza do mundo espiritual em que nós estamos vivendo, que rege, que domina, que escraviza a humanidade. O diabo conseguiu, meus amados irmãos, seduzir e levar o primeiro casal a rebelar-se contra Deus, como está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Assim o pecado entrou no mundo. Nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, onde o apóstolo faz menção à maneira como o pecado entrou no mundo. No capítulo 5, versículo 12 de Romanos, aqueles que desejarem ler na sua Bíblia, mantenham a Bíblia sempre aberta. Nós encontramos aí quando o apóstolo diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O diabo, a partir dessa brecha que a raça humana abriu para que o pecado entrasse no mundo, ele se tornou o Deus deste século. E o apóstolo, ainda escrevendo aos Coríntios, diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendam a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 4, onde o apóstolo São Paulo diz aos Coríntios: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vemos, meus irmãos, que com a caída da raça humana aqui nesta terra, como o inimigo tomou posse dos destinos e passou a ditar as regras deste mundo, e nos diz a palavra de Deus que ele se tornou o Deus deste século, o príncipe deste século, como diz uma outra versão. Ele tomou posse dos reinos e glórias do mundo,
Ele mesmo disse isso a Jesus, quando ele tentou o Mestre, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o versículo 8 e o versículo 9, o evangelista registra essas palavras da própria boca do diabo, quando ele diz a Jesus, no capítulo 4, versículo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E nos diz a palavra de Deus que ele disse, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então observe que ele mesmo se declara ser detentor do domínio dos reinos e da glória deste mundo que nós habitamos. E por isso ele disse a Jesus que lhe daria se ele se prostrasse e o adorasse. E isso ocorrerá até que o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, porque está escrito no Evangelho de João que o Pai encomendará, entregará a ele todos os juízos da terra, e até que ele julgue, ele estará dominando sobre este mundo. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31 e o versículo 40 do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31 e o versículo 40 do Evangelho de João. Capítulo 12, versículo 31 nos diz o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. No versículo 40 do mesmo capítulo, nós lemos o seguinte: cegou-lhes os olhos e endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. De forma que nós vemos a forma como o diabo tem cegado a mente, o entendimento dos homens e submetido a uma escravidão, a escravidão do pecado. Jesus mesmo o chamou de príncipe deste mundo. No capítulo 14 e versículo 30 do Evangelho de João, nós vemos que o próprio Jesus chamou a Satanás o príncipe deste mundo. Ele disse, capítulo 14, versículo 30 de João: já não falarei muito convosco, porque se aproxima, quem se aproxima? O príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então o próprio Jesus reconhecia que o diabo escravizou este mundo, submeteu ao seu poder, não é isso? Por isso nós vemos em todas as Escrituras esta verdade de forma bem explícita. Por isso o apóstolo João, este mesmo que escreveu essa epístola, onde nós lemos para meditar nesta noite no capítulo 2, ele escreveu no capítulo 5 da mesma epístola e o versículo 19, o apóstolo João diz o seguinte, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de quem? De Deus, e que todo o mundo está como? Está no maligno. De forma, meus irmãos, que o mundo vive subjugado, escravizado, e não sou eu que estou dizendo, é as próprias Escrituras que diz. O diabo manifesta seu poder através do espírito que opera no mundo. O sistema do mundo se torna inaceitável pelo justo, pois não recebemos o espírito do mundo, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo na primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele afirma que nós não recebemos o espírito do mundo. Capítulo 2 e o versículo 12, o apóstolo diz: mas nós não recebemos
o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso, a nossa compreensão a respeito das coisas de Deus é bem diferente do entendimento e da compreensão do mundo. Mas nos diz a palavra que nós recebemos o Espírito de adoção, que nos identifica com a natureza divina, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. O mundo representa a posição da humanidade rebelada no seu pecado e organizada contra Deus. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, pois temos uma natureza inversa a que domina aqui neste mundo. Nós acabamos de ler capítulo 2, versículo 15 da Epístola de João, onde o apóstolo diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua epístola, no capítulo 4 e versículo 4 de Tiago, nós encontramos uma palavra que vem corroborar o que nós lemos aqui na primeira epístola de João, onde o apóstolo, de forma bem veemente, ele diz: adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis, como diz a versão atualizada. Não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? É inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De forma, meus amados irmãos, que o apóstolo estava nos advertindo sobre o cuidado que devemos ter em não ser dominado pelo espírito que domina, que escraviza este mundo dominado pelo pecado. Nós vemos a forma como Deus, desde o início no livro do Gênesis, entregou a liderança do mundo ao homem, mas o homem cedeu o seu lugar ao diabo e ele tornou-se o governante, dominando este mundo, escravizando este mundo debaixo do seu domínio. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo foi enviado para nos libertar desta escravidão do pecado, dessa lei do pecado, desse espírito que governa este mundo dominado pelo pecado. Está escrito que a salvação é o que liberta o homem dessa escravidão. E Jesus morreu para nos livrar do presente século mau, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 4, o apóstolo escreve dizendo assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quem diz amém, meus irmãos? Então, pela salvação, o Senhor nos libertou desse império maligno, do domínio que Ele tem estabelecido sobre o mundo. Nós escapamos do domínio de Satanás, nos diz aqui a palavra de Deus. Ele se deu por nós para nos remir de toda iniquidade, como Paulo diz a Tito no capítulo 2 e versículo 14. Remir é libertar do cativeiro. Ele é, disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi através da sua obra expiatória que ele libertou a igreja dessa escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele nos libertou, nós não podemos nos tornar amigos do mundo. O mundo não está desenhado para a igreja. O mundo não está pensado para a igreja. Se nós olhamos
este mundo, todos os âmbitos do mundo, nós vamos ver que ele se dispõe como contrária à natureza da igreja. Pela salvação, nós experimentamos uma transformação radical, pois fomos tirados do mundo, apesar de continuar aqui. Foi isso que Jesus disse em João 17, na oração sacerdotal, versículo 14 e versículo 16. E o apóstolo São Paulo, de forma mais explícita, mais clara, ele diz, meus irmãos, aos Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 13, o apóstolo São Paulo nos diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos submetidos por esse sistema espiritual que domina, que escraviza o mundo. Mas o apóstolo nos diz que através da redenção, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra expiatória que Cristo realizou na cruz do Calvário, ele nos libertou da escravidão de Satanás. E o apóstolo diz, ele nos tirou, ou seja, nos libertou da potestade. Da potestade. Potestade significa império, autoridade. Agora nós já não vivemos submetidos pelo reino de Satanás. Apesar de viver aqui neste mundo, pela salvação em Cristo, escapamos e estamos livres. Livres da escravidão de Satanás. E é por isso, meus amados irmãos, que o apóstolo nos exorta a não amar o mundo, não viver de conformidade a esse sistema que domina o mundo, que impera o mundo. Se nós pensarmos em todos os âmbitos da sociedade, tudo o que se tem criado hoje e feito contraria o espírito de santidade da igreja. Mas por que isso acontece? Porque em nós, não é isso? Foi implantada nova natureza, foi gerada nova natureza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os salvos, eles vivem separados do mundo. A religião, diz o apóstolo Tiago, pura, é guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1 e o versículo 27, meus amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele escrevendo em sua epístola no capítulo 1 e o versículo 27, ele nos diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E por último ele diz: e guardar-se da corrupção do mundo. O mundo é corrompido e nós vivemos livre da corrupção. Corrupção significa depravação, podridão no sentido mais original, perversão, mas nós escapamos dessa depravação e dessa corrupção através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8 e o versículo 21, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e o versículo 21, ele diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus amados irmãos, somente o que perseverar até o fim, Jesus disse, será salvo definitivamente. Como separar-se do mundo? Como separar-se desse mundo corrompido? A expressão santo significa separado e consagrado a Deus. Nós podemos escapar da corrupção deste mundo, como disse o apóstolo,
e não amar o mundo, não viver de conformidade aos ditames que são estabelecidos pelo mundo corrompido, se nós obedecermos e vivermos de acordo com a palavra de Deus. Como escapar da corrupção do mundo? Como nos separar da corrupção do mundo? Vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. A palavra nos adverte e revela a estratégia do inimigo. Deus revela, como revelou a Eliseu, os planos do rei da Síria. O rei atentou ao aviso que o profeta havia dado e livrou-se da derrota, como está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 10. O Senhor disse pelo profeta: guarda-te de passar por este lugar. E o rei escapou daquele laço do inimigo. Assim também o Espírito Santo revela os 3 principais lugares de ataque do Deus deste mundo. E aqui neste texto que nós temos lido, ele apresenta 3 pontos de ataque que o príncipe deste mundo ataca ao santo. Diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Assim, a palavra de Deus nos revela os lugares de ataque em que o príncipe deste mundo, o diabo, o que escraviza a humanidade debaixo do seu poder, ele ataca através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Concupiscência são desejos incontroláveis. E ele ataca ao crente, ataca a igreja através desses 3 pontos fundamentais de ataque, ou lugares de ataque que ele estabelece. A palavra de Deus nos mostra que podemos triunfar, primeiro se sujeitando à palavra de Deus, sujeitando-nos à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E em segundo lugar, crucificando a carne, crucificando a velha natureza. Leiamos, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 7 e o versículo 18, onde o apóstolo São Paulo fala da carne como a velha natureza. E ele diz no capítulo 7 e o versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Observe que a carne representa a velha natureza que batalha dentro de nós, não querendo que vivamos, não permitindo que vivamos uma vida de santidade, uma vida dentro da vontade de Deus, uma vida que agrade ao Senhor. Mas é crucificando-a, é vencendo os seus desejos, é permitindo que o Espírito Santo domine a nossa vida, é submetendo a Cristo essa velha natureza que nós vamos triunfar e vencer os ataques do inimigo da nossa alma. Leiamos Efésios, capítulo 4 e o versículo 22, onde o apóstolo afirma que a velha natureza, ela não é submissa a Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo 22. Ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A velha natureza, ela é influenciada pela concupiscência do engano. Ela não se submete a Cristo, não está sujeita à lei de Deus, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e o versículo 5,
O apóstolo São Paulo aí faz menção de que ela não está sujeita à lei de Deus. Na vida do crente, a carne deve estar crucificada com Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Como diz o apóstolo São Paulo no capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós permitimos que a velha natureza seja submetida à vontade de Deus, nós vamos triunfando e escapamos das influências deste mundo. De forma que vivamos, como disse Paulo, crucifiquemos a velha natureza a Cristo, assim como Cristo foi crucificado na cruz. O nosso velho eu, a nossa velha natureza está pregada, e quem está crucificado não tem mais ação, não tem mais força, não tem mais liberdade para agir contra a nossa vida. Os sinais, a Bíblia faz menção aos sinais do domínio da carne. Uma das primeiras coisas que o espírito do mundo procura introduzir na igreja é a não sujeição à palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia ensina quanto à forma de vida que o crente deve viver, como deve vestir, como deve portar-se. O crente quer agradar a Deus. O crente que quer agradar a Deus não aceita a orientação do espírito do mundo, mas se submete à obediência da palavra de Deus. De forma, meus amados irmãos, que devemos triunfar em meio às dificuldades e às tentações, às concupiscências. A concupiscência da carne, como eu falei, são os 3 lugares de ataque do inimigo da nossa alma. Primeiro, o apóstolo faz menção aqui à concupiscência da carne. Esta é uma das áreas onde o inimigo ataca para nos fazer entrar em seu sistema. A Bíblia diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência do grego epitomia, que significa desejo forte, desordenado da velha natureza, é procedente de uma vida sem Deus. O vulgo que acompanhou a Israel com destino a Canaã era dominado pelos desejos da carne. A Bíblia diz em Números 11, versículo 4, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, que no original grego essa expressão refere-se ao termo epitomia no grego, que é concupiscência. A palavra de Deus nos mostra que devemos vencer as concupiscências da carne. No livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, leamos capítulo 13 e o versículo 14 de Romanos. Romanos capítulo 13 e o versículo 14. O apóstolo nos diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A vitória está aqui. A vitória sobre a carne está aqui, em revestir-se do Senhor Jesus Cristo e não dar espaço à velha natureza. Na versão atualizada diz: e nada disponhais para a carne. Dispor é preparar, é colocar, é oferecer a velha natureza para que seja submetida e usada por ela. O erro de Israel foi este, por ter se encaminhado pela concupiscência. Está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6. Nós lemos assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados
no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. O erro de Israel foi cobiçar aquilo que desagradava a Deus na sua caminhada em direção à terra de Canaã. E nós devemos nos desviar dessas atitudes, desse caminho que Israel tomou. Em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 17, capítulo 5 e versículo 16 em diante, o apóstolo diz: porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Submeter-se ao Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo, permitir que Ele domine a nossa vida, é o que faz nos triunfar diante das concupiscências da carne. No versículo 24, ele faz menção, o apóstolo faz menção e diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne, crucificaram a velha natureza com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, meus irmãos? Andemos também no Espírito. Então, antes andávamos e vivíamos segundo os ditames da velha natureza. Mas agora o apóstolo nos orienta e nos aconselha a viver de acordo com a direção e as normas do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 3, Paulo diz que antes andávamos entre os filhos da desobediência, levando uma vida sob os desejos da nossa carne. Leamos Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós encontramos a palavra apostólica, a palavra do apóstolo, quando ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o caminho, a carreira deste mundo. Diz: andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes de que? De conhecer o Senhor, andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O nosso escape veio pela salvação em Cristo. Então, já que Ele nos tirou de lá, devemos renunciar a estas concupiscências. Amém, meus irmãos? Devemos renunciar à concupiscência. E é justamente quando nos submetemos à vontade de Deus, nos submetemos à guia, à direção do Espírito Santo, que vamos triunfando em meio à concupiscência da carne. O apóstolo, ainda escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele nos fala do poder do Evangelho, a forma como ela nos ensina a renunciar, porque ela é pedagógica na nossa vida. Tito capítulo 2 e o versículo 12 da carta de Paulo a Tito. Lendo do versículo 11, ele diz assim: porque
a graça de Deus, versículo 11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E nos diz, ensinando-nos que, a graça nos ensina também, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e o que mais? E as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus, meus amados irmãos, quando ela se revelou em nós, ela nos ensina, ela nos guia a viver uma vida de renúncia, a renunciar o pecado, a renunciar a impiedade e as concupiscências mundanas, ou seja, os desejos do pecado, os desejos que escraviza este mundo, e viver neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa. É isso que o apóstolo está dizendo a Tito. Agora, não podemos nos conformar com as concupiscências que no tempo da ignorância vivíamos nelas. Não, Senhor, porque a graça de Deus se revelou na nossa vida. Amém, meus irmãos? A graça de Deus se revelou na nossa vida. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1 e o versículo 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 14. Nós encontramos ainda uma palavra do apóstolo quando ele nos diz assim, capítulo 1 e versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com quê? Com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós vivíamos nelas. E por não conhecermos a graça de Deus, vivíamos escravizados por esses desejos, por essas concupiscências que domina o mundo. Mas agora o Senhor nos ensina a abstermos-nos delas e viver o resto da nossa vida de forma diferente. Por quê? Porque a graça de Deus se revelou na nossa vida. Leamos ainda a primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 11, onde o apóstolo diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de quê? Das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E vivamos o resto da nossa vida de forma diferente, dominada pelo Espírito Santo, renunciando a essas concupiscências que submetem o mundo no pecado. No capítulo 4 da segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Diz o apóstolo, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos o quê? A vontade dos gentios, andando em quê, meus irmãos? Em dissolução. O que é dissolução? É corrupção.
depravação de costumes, devassidão, libertinagem. E disse, andando em dissolução como nós vivíamos. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Mas a graça de Deus nos alcançou. E quando ela nos alcançou, a nossa vida foi transformada. E é esta graça que nos ensina, meus amados irmãos, a viver de forma diferente. Amém? A viver de forma diferente. Viver de forma que agrade a Deus, como diz o apóstolo aqui em sua epístola. Não nos sujeitamos mais à vida de desobediência que nós vivíamos antes, aos desejos do pecado, mas nos sujeitamos à guia do Espírito Santo, nos submetemos à vontade do Espírito Santo para que vivamos uma vida em novidade de vida. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que possamos renunciar às concupiscências da carne e viver de forma que agrade ao nosso Deus. Quem diz amém?